de Nilson Brito. Glória a Deus. Estará trazendo uma palavra de fé, esperança, conforto de Deus aos nossos corações. Louvado seja Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Que esta paz permaneça em nossos corações, não só hoje, mas para todos sempre. A palavra de Deus nos diz que aonde estiver 2 ou 3, o Senhor ele se faria, foi promessa dele. E aqui estamos um bom número de gente para louvarmos, adorarmos ao Senhor nosso Deus na beleza da sua santidade. Deus jamais esquece os seus, pois ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Pode passar o tempo que for, Deus cumprirá as suas poderosas promessas. Queridos, possamos abrir as nossas Bíblias. Nós temos 2 textos para basearmos a nossa mensagem nesta noite. O primeiro texto se encontra no livro do Êxodo, capítulo de número 2, versículos 23 a 25. Livro do Êxodo, capítulo de número 2, versículos 23 a 25. Nos diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque, com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. O segundo texto se encontra no Novo Testamento, Evangelho conforme escreveu Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 46. Evangelho conforme escreveu Marcos, capítulo 10, a partir do versículo de número 46. Nos diz assim a palavra: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó e os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. O chamaram, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu veja. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos que nos escutam nesta noite, o primeiro texto em que nós lemos nos fala um pouco da mudança que Deus haveria de fazer na vida do povo de Israel. É bem verdade que a história deste povo se inicia com uma promessa e uma escolha. Deus, em sua infinita graça e misericórdia, escolhe um homem chamado Abrão, da terra de Ur dos Caldeus, para que dele fizesse uma grande nação. E no capítulo 12 do livro de Gênesis, nós vemos o Senhor chamando Abraão para que abandonasse a sua terra, a sua parentela, e fosse uma terra desconhecida para Abraão, uma terra que Deus havia prometido. Bendito seja o nome do Senhor. Só que o Senhor disse a Abraão que os seus descendentes seriam escravizados durante 430 anos no Egito. E de fato, a família de Jacó, na verdade, cresce e aumenta no Egito. Nós conhecemos a história de José, um jovem temente a Deus, um jovem fiel,
que foi vendido pelos seus irmãos como escravo e foi levado ao Egito. E lá teve que padecer muitas coisas, até que chegasse o dia em que Deus o honraria. Louvado seja Deus. De escravo se tornou como o Egito. Chegou a honra de Deus para a vida deste. Nos diz a Bíblia que toda a sua família, por causa da fome, sai de Canaã e vão habitar no Egito. E ali no Egito eles são bem cuidados durante um bom tempo. Mas nos diz a Bíblia no capítulo 3 do livro de Êxodo, que morre aquele rei que conhecia José, e se levanta um outro rei que não conhecia a história, não soube aquilo que José havia feito de benefício ao Egito. E este rei começa então a construir seus palácios, as suas pirâmides, e usa os filhos de Israel como escravos, para se cumprir aquilo que Deus havia dito a Abraão, que a sua descendência passaria 430 anos sendo escravo no Egito. Bendito seja Deus. Mas o interessante, irmãos, é que a situação de escravidão que o povo começa a viver se deve a uma única coisa. Aquele povo começou então a se acostumar com os costumes do Egito. Aquele povo deixou de clamar e de adorar ao Deus verdadeiro, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, ao Deus dos seus antepassados, e começaram a cultuar as entidades do Egito. Por isso este povo se esquece de Deus. E o que eu acho interessante neste texto, irmãos, é que este povo demorou 430 anos para se lembrar do eterno e bom Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O rei que conhecia José morre, se levanta um rei cruel, um rei tirano, que começa então a escravizar, a esmagar a vida daquele povo. E aquele povo não tinha alegria, comia com muita dificuldade, apanhava, sofria por conta da desobediência da sua vida. Mas nos diz a palavra que Deus havia feito promessa de que um dia enviaria um libertador. Louvado seja Deus. E a pergunta que Deus faz nesta noite: quanto tempo tem levado para tu te lembrar do Deus que está sentado sobre um alto e sublime trono? Israel sofreu porque esqueceu do Senhor durante não só 4 dias, não 40 dias, não 450 dias, mas demorou 430 anos para se lembrar do Deus dos céus. A Bíblia diz que esse rei começa então a afligi-los de uma forma tão cruel, que aquele povo se lembra da terra que havia sido dada a eles. Aquele povo se lembra da promessa que Deus havia feito a Abraão, que deles Deus suscitaria reis, que Deus faria grande nação daquele povo, e que todas as famílias da terra seriam abençoadas por causa de Israel. Bendito seja Deus. A mesma coisa, Senhor, aconteceu conosco. Quando Adão resolveu pecar e se distanciar do Senhor, levou com ele todos nós cativos ao pecado. E se nos tornamos escravos do pecado, nos tornamos inimigos de Deus, nos tornamos separados de Deus. É por isso que Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 3, o versículo de número 23, ele diz que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus, sendo na verdade reconciliados gratuitamente pela graça que veio trazer Jesus Cristo de Nazaré para as nossas vidas. Todos os homens pecaram em Adão, porque depois que Adão pecou, ele já não transmite, ele já não reproduz a imagem perfeita da criação do homem. Adão agora reproduz a sua própria imagem. E é por isso que quando nós, ainda na infância, quando estamos na verdade chegando à idade de termos consciência do pecado, daquilo que é certo e daquilo que é errado, nós começamos a tomar as nossas próprias decisões. Nós começamos a tomar as nossas próprias decisões sem consultar o eterno e bom Deus. É por isso que nós entramos em uma vida de pecado, porque
esquecemos da nossa verdadeira pátria, esquecemos que Deus nos fez não para estarmos separados dele, mas para estarmos para sempre com ele na sua glória. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! A primeira situação que o homem vive é a situação que vivia Israel. O homem é escravizado dos seus desejos e dos seus pecados. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo em Efésios capítulo 2, ele diz que Jesus Cristo ainda quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Jesus Cristo nos vivificou juntamente com ele. Pela graça nós somos salvos, louvado seja Deus. Glória a Deus! Israel estava escravizado, e o homem escravizado no pecado, ele come mal, ele veste mal, ele sofre dores, ele sofre com a vida dissoluta que ele na verdade caminha. O homem escravizado pelo pecado, ele não tem o seu domínio próprio aperfeiçoado. O homem escravizado no pecado, ele não tem condições de visualizar a graça de Deus. O homem escravizado no pecado, ele não tem condições de sair da situação em que ele estava. O povo de Israel também não tinha condições, não tinham armas para travar uma batalha, não tinham riquezas, não tinham comida, não tinham nada. Aleluia, Jesus! Mas o texto em que nós lemos nos diz que eles, afligidos com aquela situação, eles resolveram clamar ao Deus dos céus. Eles se lembraram do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E nos diz os últimos versículos em que nós lemos que Deus ouviu o clamor do seu povo, e Deus se lembrou da aliança, do pacto, da promessa que ele havia feito a Abraão. O que eu aprendo com isto, meu amigo? Deus não é esquecido para que ele possa se lembrar, mas ele espera primeiro que o homem se lembre dele. Enquanto Israel não lembrou de Deus, Deus não agiu em favor deles. Enquanto Israel não levantou a voz para o céu e clamou, Deus não respondeu. Aleluia, glória a Deus! Isto nos serve de lição. Parece que é o momento em que mais lembramos de Deus. Não é quando estamos com dinheiro na conta bancária ou no bolso. Não é quando estamos com a geladeira farta dentro de nossas casas. Mas o momento em que nós lembramos de Deus é no momento em que a doença bate a nossa porta. É no momento em que a condição financeira declina. Aí nós lembramos de erguer os olhos ao céu e clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A história de Israel demonstra o primeiro estado do homem, o estado de pecado, esquecido de Deus. Mas quando este homem resolve clamar, e eis aí, irmãos, a lição grande que nós recebemos da palavra: Deus não fica insensível quando o miserável homem pecador resolve clamar, reconhecendo que não é nada e que Deus é tudo na sua vida. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia, Jesus! A Bíblia diz que Deus não tem os ouvidos agravados, para que não possa ouvir. E Ele também não está cego para que não possa ver. O povo de Israel clama, e Deus ouve a sua voz. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que Deus os conheceu, louvado seja Deus. Aleluia. E aqui é uma grande lição nisso, porque não basta ser conhecido de Deus, não basta somente conhecer a Deus,
mas é necessário ser conhecido dele. Mateus capítulo de número 7 nos fala de um grupo de pessoas que pregavam, que expulsavam demônios, que falavam línguas estranhas, que evangelizavam, que profetizavam, que faziam tudo para Deus, mas que não os conhecia, que Deus não conhecia eles, porque no final a resposta de Cristo: eu não vos conheço. Não basta somente conhecer a Deus, é a desculpa de muita gente para não servir ao Senhor. Quando alguém chega para você e prega para você, te convida, não para uma religião, não para uma igreja, mas para Jesus Cristo, para ser de Cristo, para ser daquele povo que um dia vai morar no céu. As pessoas dizem: eu tenho Deus na minha vida, eu tenho Deus no meu coração, eu não preciso estar numa igreja todos os dias, eu não preciso de mudança não, do jeito que eu estou Deus vai querer, vai me aceitar. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite: Deus irá te aceitar no dia em que tu te aparecer, no dia em que tu ficar semelhante ao seu filho Jesus de Nazaré. Se você for diferente de Jesus, Deus não vai te aceitar. Se você for diferente de Cristo, Deus não vai te aceitar. Deus tem que olhar Jesus Cristo dentro de você. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos exalar o bom perfume de Cristo. Em outro texto ele diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Louvado seja Deus. Em outro texto ele diz que Deus escolheu uns para apóstolos, para profetas, para pastores, evangelistas e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguem à altura completa de Jesus Cristo nosso Senhor. É por isso que ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se nós não imitarmos Cristo, de forma nenhuma subiremos com ele aos céus. O segundo texto em que nós lemos, vemos a vida de um homem chamado Bartimeu. E Marcos deixa registrado a sua parentela: Bartimeu, filho de Timeu. Nos diz a Bíblia que aquele cego morava em uma cidade chamada Jericó. E de repente Jesus ele resolve passar por esta cidade. Ora, Jesus é estrategista, ele não deixa nenhum dos seus se perder. Jesus passa por aquela cidade e junto com ele uma grande multidão. Sabe por quê? Porque aonde está a vida, aí estão as multidões. Aonde tem milagre, aí vão as multidões. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz que aonde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Era isto que o povo encontrava em Jesus Cristo de Nazaré: a cura para suas enfermidades, a liberdade para sua prisão, a vida para sua morte, a paz para a sua guerra. Era isso que eles encontravam em Jesus de Nazaré. E ele nos trouxe aqui para te dizer que estas mesmas virtudes ainda são encontradas nele hoje e estão disponíveis para a tua vida. Bartimeu era cego, e se não bastasse ser cego, também era mendigo, sem valor, porque as pessoas da época que possuíam alguma deficiência física, elas eram desprezadas, elas eram injustiçadas, elas eram retiradas do convívio social e colocadas em lugares distantes para morarem sozinhos com os outros enfermos. Aleluia, Jesus. Como aos cegos, aos aleijados, aos coxos, aqueles que possuíam lepra, eram separados do convívio social, eram desprezados, viviam uma vida de sofrimento, de pobreza extrema, sem esperança, sem uma vida sossegada. Aleluia, Jesus. E assim era a vida deste homem. Mas nos diz a palavra que alguém passa do lado dele e diz:
É Jesus de Nazaré que vai passando. Nos diz a palavra de Deus, e creio eu, que não é a primeira vez que este homem ouve falar de Jesus. Porque se fosse uma outra pessoa que estivesse passando, talvez ele não daria crédito. Mas como ele ouvia dizer que Jesus curava os cegos, que Jesus fazia andar os aleijados, que Jesus dava vida àquele que estava 4 dias morto na sepultura, este homem então se levanta e faz o mesmo que Israel há muito tempo atrás também resolveu fazer. Começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém olhava para ele e dizia: te cala, que ele não vai te ouvir, ele não vai dar valor para ti, para tua vida, ele não está nem aí para tua situação. Mas nos diz a palavra que Jesus Cristo de Nazaré ouviu a voz de Bartimeu e mandou chamá-lo para a glória de Deus. Talvez você esteja cego. Paulo escrevendo na carta a 2 Coríntios, ele diz que o Deus deste século, o diabo, cegou o entendimento dos homens, para que para eles não brilhe a luz do Evangelho. Mas o Evangelho não está encoberto, ele está revelado para quem quer aprender a viver conforme a vontade de Deus. Jesus Cristo de Nazaré, quando deu um brado na cruz do Calvário, no Calvário ele disse: tetelestai, está consumado. Nos diz a Bíblia que acontece um grande terremoto e o véu do templo se rasgou de alto a baixo, demonstrando que a comunhão, que a presença, que a palavra, aleluia, o véu se rasgou de alto a baixo, demonstrando que a palavra, que a presença de Deus, que era disponível apenas a um homem uma vez por ano, agora está disponível para todos quanto querem conhecê-la. Louvado seja Deus. Os homens vivem cegos, como o cego Bartimeu, sem conseguir encontrar a verdade nas suas vidas. Aleluia, glória a Deus. Mas Deus nos trouxe aqui nesta noite para te revelar. Aleluia, Jesus. Deus nos trouxe nesta noite aqui para te curar da tua cegueira. Mas você pode dizer: eu enxergo, eu não sou cego. Glória a Deus. Mas a cegueira é espiritual. Você não consegue ver o agir de Deus. Você não consegue ver, conhecer eternamente ou em grande amplitude o amor do nosso eterno e bom Deus. Quando o homem se encontra no mundo, quando o homem se encontra numa vida de pecado, ele é mendigo e ele é cego das coisas espirituais. Ele pode até ter dinheiro, ele pode até ter fama, ele pode até ter muitos amigos, mas o amigo mais importante ele não tem. Para ter o amigo mais importante, tem que mudar de vida. Para ter o amigo mais importante, tem que confessar o nome dele. Para ter o amigo mais importante, tem que se arrepender. Para ter o amigo mais importante, tem que buscar o céu de glória. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja teu nome, Jesus. Em ambos os casos, Aleluia, Jesus. em ambas as situações, o povo estava distante de Deus. Israel levou 430 anos. Bartimeu, quando viu Jesus passar, não perdeu a oportunidade.
Glória a Deus. Enquanto que Israel era escravo, Bartimeu era cego e mendigo. Mas, meu querido, quando o homem se volta para Deus, Deus transforma a sua história. Quando o homem se volta para Deus, o escravo é livre para a glória do seu nome. Quando o homem, na verdade, escolhe a Deus, ele recebe a luz dos seus olhos, deixa de ser mendigo e passa a ser príncipe do céu. Aleluia! Todos aqueles que se encontraram com Jesus Cristo tiveram a sua vida mudada. Todos aqueles que resolveram clamar. E nós temos exemplo na Bíblia de uma cidade inteira, de aproximadamente 120 mil habitantes, a cidade de Nínive. Quando Jonas é enviado, nos diz a Bíblia que pela primeira vez ele desobedece e Deus o prova, Deus o castiga, Deus o faz se arrepender, Deus o faz ele vir fazer a sua vontade. E pela segunda vez a palavra do Senhor vem a Jonas, e ele dessa segunda vez ele não foge mais, porque aprendeu a lição. Nos diz a Bíblia que Jonas entra pelas ruas da cidade apregoando, dizendo: só restam 40 dias para esta cidade. E ele pregou isto em todas as ruas, em todas as praças, em todas as casas, em todas as avenidas. Louvado seja Deus. Da cidade de Nínive, nos diz a palavra no capítulo de número 3, que o povo de Nínive creu na palavra, na pregação de Jonas. Bendito seja o nome do Senhor. A notícia também chegou aos ouvidos do rei, do presidente, do prefeito daquela cidade, e nos diz a palavra que ele conclama um grande clamor, um grande jejum, dizendo: nenhum animal, nenhuma criança, nenhuma mulher, nenhum homem, seja novo, seja velho, deve se alimentar de comida e de água por 3 dias, e que se vistam de saco, se joguem no pó e clamem ao Deus do céu e se arrependam das suas maldades. Quem sabe, se fizermos assim, Deus nos poupará da destruição. Louvado seja Deus. Nos diz a palavra que o clamor subiu, chegou ao trono de Deus, e Deus se arrependeu da maldade com que ele havia decretado para a cidade de Nínive. Eis aí, irmão, eis aí você, amigo, o segredo para sermos ouvidos é clamarmos ao Senhor. Mas não basta somente clamar, tem que clamar com coração puro, tem que clamar verdadeiramente, em espírito e em verdade, tem que clamar arrependido. E quando nós fazemos isso, Deus ouve e responde do céu. A cidade foi poupada. É assim que Deus faz nas nossas vidas. Quantas e quantas vezes tu não já clamaste, mesmo sabendo que não vive a vida que Deus quer para ti, e Ele te responde. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Glória a Deus. Talvez você olhe para si mesmo e acha que Deus não vai te ouvir, porque você não está na igreja. Mas Ele ouve. Aleluia, Jesus. Ele ouve. Aleluia. Aleluia, Jesus. Porque Ele sabe das nossas necessidades. Aleluia. Glória a Deus. Porque Ele tem promessas. Aleluia, Deus. Para a vida de muitos que ainda estão distantes dEle. Aleluia. Ele tem promessas.
tem um porém, queridos. Só vive as promessas aquele que se rende aos seus pés. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se o homem teimar em continuar distante de Deus, ele vai morrer e as promessas não se cumprirão. Quer uma prova? Israel é a prova. Dos que saíram do Egito foram mais ou menos 3 milhões. E a todos eles foi dado a promessa de que herdariam a terra. Mas daqueles que saíram do Egito, somente 2 entraram. Aleluia. Glória a Deus. Somente 2. E o que é que aconteceu com os outros? A Bíblia diz que eles caíram prostrados no deserto. Aleluia, Jesus. Por quê? Porque no meio do caminho resolveram se esquecer de novo do Deus que havia tirado-os do Egito. Quando chegaram diante do mar, resolveram reclamar. Deus nos trouxe para morrer aqui. E Deus é tão bom e misericordioso que mesmo eles duvidando, Ele abriu o mar para eles passarem. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Atravessaram o mar. Chegou a sede. Encontraram lá um gapó, um lago. Foram provar da água, era amarga. E novamente reclamam de Deus. Deus nos trouxe aqui para nos matar de sede. Deus torna a água amarga em doce para o povo beber. Caminha um pouco mais, falta água de novo. E eles reclamam novamente com Deus. E Deus faz sair água da rocha. Reclamaram que estavam com fome, que não tinha pão para comer. E ainda se lembravam dos legumes, da carne que havia no Egito. Aleluia. Deus faz descer pão do céu. Glória a Deus. Todos os dias pela manhã bem cedo, antes do sol raiar na alva, Deus providenciava pão para o seu povo. Mas o povo reclama de novo, dizendo: nós estamos enjoados de tanto comer maná. Nós não queremos mais pão, nós queremos carne. Sabe o que o maná significava? Sabe qual era o símbolo do maná? Sabe qual foi o maná que Israel rejeitou? O maná se chama Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque lá no Novo Testamento Jesus diz: eu sou o pão que desceu do céu. Glória a Deus. Aleluia. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: vocês se lembram? Eu sou o maná que caía de manhã bem cedo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Reclamaram e Deus deu carne, mandou aves, mandou cordonizes. E aí Deus já começa a dar uma lição no povo. Ele disse a Moisés: olha, eu vou mandar carne, e o povo vai comer tanta carne que vai sair pelo ouvido e pelo nariz. Chegam ao Monte Sinai e Deus estabelece o código de conduta para o povo. A lei de Moisés, os 10 mandamentos. E nos diz a Bíblia que no dia que a letra desceu, 3.000 pessoas morreram, porque a lei representa a justiça, a moral do nosso eterno e bom Deus. E diante da lei, nós precisamos ser, na verdade, castigados. Glória a Deus. Aleluia. É necessária a aplicação da sua justiça. Depois que a lei chegou para o povo, todas as vezes que eles erravam, Deus os castigava. Aleluia, Jesus. E com isso, muitos foram morrendo, e somente 2 entraram
medida. Dos que saíram do Egito, somente 2, Josué e Caleb, entraram na terra. Os demais que entraram nasceram durante os 40 anos que o povo de Israel passou no Egito. O que nós aprendemos com isto? Que mesmo nós não merecendo, Ele tem cuidado de nós. Mesmo Israel errando, mesmo Israel murmurando, reclamando dele, Ele ainda cuidava do seu povo. Durante o dia mandava uma nuvem cobrir o povo para o calor do sol não queimar, não assar eles vivos. Durante a noite o deserto é frio. A ciência diz que vai entre 5 graus a 3 ou 5 graus negativos. E Deus manda uma coluna de fogo para passar a noite junto com o seu povo. Sabe o que é isso? É um cuidado que Deus tem por nós. E não é porque somos bonzinhos. Não é por isso não, irmão. Sabe por que Ele é? Porque Ele age assim. Porque Ele não pode negar a si mesmo. Porque Ele tem que revelar a sua bondade, o seu amor, a sua justiça, a sua santidade. Aleluia, Jesus. E o que resta para nós então? O que resta? Se Deus se doa pela gente, de fato Ele se doou, descendo do céu para vir resgatar pecadores como eu. A Bíblia diz que Ele esvaziou-se de si mesmo. Ele trocou o trono por uma manjedoura. Ele trocou o palácio no céu por lugar algum para descansar, porque Ele disse que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ele trocou a sua majestade para vir em forma humana. E venceu como homem para demonstrar que nele é possível vencer. Tudo isso Jesus Cristo fez por nós. Aleluia. E o que tu tem feito por Ele? Ele deu a vida por ti, por mim, por ti. E temos feito para Ele. Aleluia, Jesus. Será que o que nós temos feito é suficiente? Ou será que o que temos feito tem o agradado? Ou está dentro da sua vontade? Responda para você mesmo nesta noite. Mas saiba de uma coisa: Jesus está aqui para trazer salvação à tua casa. Jesus está aqui para transformar a tua história. Quantos anos da tua vida tu ainda vai esperar para se lembrar dele? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tem uma história linda, maravilhosa. No momento da morte de Jesus, haviam 2 do seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Aleluia, Jesus. O da esquerda zombava dele e dizia: se tu és o Filho de Deus, salva a ti mesmo e a nós. As mesmas palavras do diabo quando tentou Jesus no deserto. O outro do outro lado dizia, repreendia lá o seu colega da esquerda, dizendo: tu não temes, tu não tem medo de Deus, não. Nós merecemos esse castigo. Eu mereço este castigo, eu mereço esta cruz. Eu estou pagando pelos que os meus atos merecem.
Mas este homem aqui nenhum mal fez. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. E o que eu acho lindo é a frase que este ladrão da direita diz a Jesus. Ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Esta humilde oração foi suficiente para reconciliar aquele ladrão com o Senhor. Jesus olha para ele e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Louvado seja Deus. Não existe outra forma, não existe outro caminho, não existe outro método que o homem use para se reconciliar com Deus, a não ser se arrepender dos seus pecados e confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, quando te convidares, lembra-te do teu Deus nesta noite. Quando te convidares, lembra-te que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus em Cristo nos abençoe hoje e eternamente. Amém.